Este é um gráfico que mostra como os homens percebem a atratividade das mulheres. Parece um gráfico normal. Os homens tendem a perceber a atratividade das mulheres bem próximo a uma curva de sino. Na escala de 1 a 5, a média é 2,83, com a classificação mais comum sendo 3. 8% estão acima de 4 e 17% abaixo de 2. Tudo bem normal. E aqui está como as mulheres percebem os homens. Sim, não parece muito bom para nós. Levando isso ao pé da letra, apenas 1 a cada 6 homens está acima da média, o que é bem estranho. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre alguns gráficos que irão mudar a forma como você enxerga o mercado de namoro. Algumas informações podem ser bem chocantes, então eu recomendo assistir com a mente aberta e entendendo que o que eu estou passando nesse vídeo não serão opiniões, mas apenas fatos. Seja bem-vindo, você está no canal Olho de Caçador. O OkCupid é um dos maiores sites de namoro do mundo. Christian Rudder, o antigo CEO da plataforma, e sua equipe divulgaram dados do site em uma tentativa de promover a plataforma. Ele lançou em 2014 o livro Data Cliffs, com alguns desses dados. Ali, ele mostra as diferenças entre como homens e mulheres enxergam a atratividade do outro sexo. Quando foi perguntado sobre esses gráficos em uma entrevista promovendo a plataforma, foi isso que ele disse. Essas curvas se afastam ainda mais. Match. Elas se aproximam. A curva masculina mal se move. É realmente a curva feminina que se move. Os homens têm praticamente a mesma curva em todos os 3 lados. E é a curva feminina que se move. O OkCupid foi adquirido pelo Match Group em 2011, o que permitiu a Rudder obter dados de todas as plataformas desse grupo. As plataformas Match.com e Tinder nos dão algumas informações sobre o que acontece ali, nos permitindo estimar o que está acontecendo nessas plataformas. Essa é uma estimativa do que acontece no Match.com, no OkCupid e no Tinder. O que observamos aqui é que à medida que a plataforma fica mais casual, ou seja, as pessoas entram ali para encontros rápidos, os padrões das mulheres disparam. Alguns caras ficam bravos com as mulheres por causa desse comportamento, mas não tem nada de errado aqui. As mulheres correm riscos maiores que os homens em encontros casuais. E se o risco é mais alto, o retorno exigido será maior, o que significa que as mulheres irão exigir homens com padrão mais alto. É como se fosse o prêmio que elas cobram para se arriscar a fazer sexo com um desconhecido. O que torna um homem atraente para elas? Um estudo de 2016 tentou responder essa pergunta. O roteiro do estudo foi o de sempre. Primeiro, deram questionários para as mulheres responder o que elas acham atraente, e as respostas para todos os atributos tiveram valores muito parecidos. Depois, os pesquisadores promoveram encontros entre as mulheres e um grupo de homens. Elas tinham que atribuir características a esses homens e depois, quais homens elas gostariam de encontrar de novo. Como você já deve esperar, a aparência foi o fator mais valorizado na hora da prática, estando à frente de ser um cara engraçado, um cara com interesses mútuos e um cara ambicioso. Contrário à crença, mulheres valorizam a aparência mais até do que os homens, e isso é confirmado estudo após estudo. A atratividade é exponencial. Um estudo de 2011 tentou analisar traços que fazem as pessoas se sentir atraídas umas pelas outras. O que o estudo descobriu é que pessoas mais atraentes atraem um número de mulheres em um gráfico que lembra um gráfico exponencial. Em outras palavras, a diferença entre um homem nota 5 e um homem nota 6 é de dezenas de vezes. A diferença entre um homem 7 e um homem nota 8 também é dezenas de vezes. Por isso, quando eu te digo que cuidados com a aparência aumentam seu VSM em 1,5 ponto, alguns caras tendem a achar que isso é pouco, quando na verdade é absurdo. Mesmo mudanças leves na sua aparência significam que você irá atrair um número muito maior de mulheres. O papel do status na atratividade. Ainda existe uma crença muito forte entre os homens que tudo que importa para atrair mulheres é ter dinheiro. Na verdade, ter a ocupação certa pode ser até mais importante na hora de atrair mulheres que ter um salário mais alto. No estudo que você visualiza em tela, foi constatado, por exemplo, que profissionais de TI, engenharia, contabilidade e outras profissões até que ganham bastante dinheiro, mas não dão ao homem aquele boost na atratividade. Por outro lado, profissões como bombeiros, advogados e militares não ganham tanto dinheiro como outras profissões, mas por algum motivo dão um boost na atratividade desses profissionais.
O mais bizarro é que estar desempregado é mais atraente, por exemplo, que ser enfermeiro ou trabalhar em hotel. O papel da idade. Você já deve ter ouvido falar que homens melhoram sua atratividade com a idade, enquanto que mulheres pioram. A primeira afirmação é verdade, mas a segunda, não. É verdade que as mulheres têm um pico de atratividade entre 20 e 22 anos, mas esse grupo de mulheres quer homens de sua faixa etária, entre 21 e 25 anos. Então, o seu pico de atratividade está nessa idade, homem, e não aos 30 ou aos 40. Entre os 25 e os 30 anos, o homem se torna mais atraente para as mulheres em geral, e sua atratividade se reduz muito depois dessa idade. Em outras palavras, namorar é basicamente para pessoas jovens. Altura. Ainda no mesmo estudo do tópico anterior, os pesquisadores concluíram que as preferências de altura de homens e mulheres dependem da sua própria altura. O que importa para um homem é ser levemente mais alto que a mulher com quem ele está se relacionando, e não mais alto que todos os homens em geral. Ser mais baixo que uma mulher te torna de forma automática menos atraente para ela, tornando tudo mais difícil. Mas para um homem mais baixo, a mulher mais alta também é vista como menos atraente, o que pode também tornar tudo muito difícil para mulheres altas. Divórcio. Você já deve ter ouvido falar que as mulheres iniciam 69% dos divórcios, mas tem outra estatística mais bizarra sobre esse assunto. Quando consideramos relacionamentos homoafetivos, ou seja, homens com homens e mulheres com mulheres, os relacionamentos das mulheres respondem por 78% dos divórcios desse grupo. Vale lembrar que relacionamentos mulher-mulher são mais comuns, mas nem tanto. A divisão é 55 para 45. Então, ajustando o percentual de divórcios levando em conta este fato, as mulheres ainda respondem por 69% dos divórcios contra 31% dos homens. Ou seja, sim, mulheres iniciam mais divórcios mesmo nos relacionamentos homoafetivos. Uma hipótese comum que carece de maiores evidências para explicar isso é que mulheres são mais sensíveis a emoções negativas, o que significa que elas sentem mais os problemas do relacionamento que os homens. O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário. E estes foram os dados e gráficos que eu quis compartilhar com vocês no vídeo de hoje, que acredito que irão mudar para sempre a forma como você enxerga os relacionamentos. Você já conhecia todas essas informações? Conhece outras informações sobre relacionamentos que não foram trazidas aqui? Vamos conversar sobre isso nos comentários e também no grupo do WhatsApp para membros e no grupo do Telegram para os inscritos. Links no comentário fixado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e confere os links aí na descrição e no comentário fixado. Aparência não é vaidade, aparência é necessidade.